Gente, vocês não têm noção do que aconteceu com a Marina Silva. A mulher foi humilhada em público, literalmente foi humilhada de um jeito que vou te falar, que vergonha alheia. O Nicolas Ferreira jogou na cara dela o quanto a galera do PT é hipócrita. E você vai surtar quando você vê isso. Mas hoje a gente vai falar sobre isso e vamos falar sobre outros assuntos também, galera. Porque parece que agora a nova pesquisa da Quest mostrou que os resultados entre o Ricardo Nunes e o Boulos não estão tão legal e tem um motivo, tem uma razão, tem uma história por trás disso e eu vou te contar aqui. E sem contar que o Bolsonaro trouxe uma surpresa pra gente agora em 2026. Então se prepara que esse vídeo vai ser cheio de polêmica, cheio de bomba e você precisa entender o que está acontecendo. Como vocês sabem, teve as últimas pesquisas que foram feitas e o Ricardo Nunes estava com 55 e o Boulos estava com 38. Uma diferença bem grande entre os dois candidatos. Porém, agora a Quest lançou uma nova pesquisa pra gente. E o resultado estava bem diferente do que a gente estava vendo de umas 2 ou 3 semanas atrás. O Ricardo Nunes foi para 45 e o Boulos para 33. Adivinha qual o motivo disso? Os apagões. O que aconteceu? Para quem estava por fora e não estava entendendo o que estava acontecendo, teve umas chuvas muito fortes em São Paulo e praticamente derrubou a energia de metade da cidade. A cidade ficou sem energia, virou um caos e agora está começando a voltar as coisas. Porém, tem bairro que ainda não voltou a energia e tá uma situação, tá um caos em São Paulo por conta dessa questão. Porém, tá todo mundo jogando a culpa no Ricardo Nunes porque ele é prefeito. Então tô falando, pô, se a energia não voltou, a culpa é do prefeito que não soube resolver os problemas. Porém, isso aí é uma história muito mais complicada, sabe por quê? Porque não é culpa do Ricardo Nunes ou do Tarcísio, e sim da federação, porque isso aí tem aí praticamente o controle da federação. Pois é, no Brasil a gente tem a Enel, que é praticamente uma empresa elétrica que fornece energia praticamente para todos os lugares aqui no Brasil. Muitos deles, pelo menos Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, essa empresa que oferece. E ela é uma empresa privada, tá? Porém, na hora de assinar contrato sobre energia, é preciso ser feito com, então, a federação, ou seja, o governo federal que resolve esse problema. Então, essa empresa firmou um contrato com o governo federal. E aí está prestando praticamente assessoria aí, no caso da energia em outras cidades, inclusive o município de São Paulo. Porém, o que acontece? Quando foi o caso de São Paulo, foi muito ineficiente o trabalho que eles fizeram lá, porque quando o Ricardo Nunes e o Tarcísio chegaram praticamente, a galera não estava trabalhando, estava com os caminhões guardados, estavam praticamente assim, fingindo que nada estava acontecendo, enrolando para resolver o problema aí então do Ricardo Nunes. E por outro lado, enquanto os caminhões não estavam funcionando, a empresa não estava trabalhando, a gente viu o Boulos e a galera do próprio PSOL tacando fogo no parquinho, dizendo que a culpa era do Ricardo Nunes. Aí se isso foi proposital, se tem alguma coisa além dessa história do porquê que essa empresa está fazendo isso, não sei dizer para vocês, mas é uma teoria da conspiração e a gente pode até pensar um pouco nisso. Mas virou esse caos, tá? A gente tem do lado uma empresa que é ineficiente, de um lado o Ricardo Silva, ou Ricardo Nunes, no caso, que praticamente é aí um candidato prefeito e que a maioria da população acha que a culpa é dele, e do outro lado o Boulos tacando fogo no parquinho, dizendo que a culpa é do Ricardo Nunes. Isso gerou uma repercussão tão negativa para o Ricardo Nunes que fez com que ele caísse bastante nas pesquisas. Obviamente, ninguém quer um prefeito que não é competente, que não consegue resolver a questão aí da energia. E deixou o povo bem indignado de muitos lugares, inclusive as zonas que onde não tinham energia, né, e que energia não votaram, e praticamente não foi resolvido, então, essa questão ainda. Essa galera, por muitos desses motivos, tá deixando de escolher o Ricardo Nunes e tá passando pro Boulos, ou estão aí praticamente na dúvida em quem elas vão votar por conta dessa questão da energia. Então, como eu disse para vocês já várias vezes, esse caos do apagão de São Paulo vai mudar praticamente o rumo dessas eleições por completo. E isso é uma verdade pura, clara e nua que a gente sabe que vai acontecer. Sabe e tá vendo. E como o próprio Marçal disse, parece que agora o Boulos pode até conseguir, talvez, se tornar prefeito por conta das gafes que o Ricardo Nunes vem cometendo nos últimos dias. Obviamente, pela energia não, que isso aí nem é culpa dele, não tinha como ele prever isso. Mas sim, por falta de empatia, falta de criar uma conexão com o povo, coisa que o Lula consegue fazer, isso a gente tem que admitir. E o Ricardo Nunes não faz, mas o Boulos sabe fazer isso bem. Isso aí pode ser muito ruim na campanha
do Ricardo Nunes. Pelo menos eu acredito e creio que isso aí pode atrapalhar muito. Então, se eu fosse o Nunes, eu começava a dar uma mudada agora na estratégia e tentava ser um pouco mais light. Pois é, mas da mesma forma que a gente tem uma galera que manja muito na lábia no meio da esquerda, tem uma outra galera que não sabe muito bem o que diz. Vive então no mundo de Nárnia, onde tudo é alegre, tudo é feliz e tá todo mundo bem, tudo legal. Porém, precisa de alguém para colocar essas pessoas na terra de novo, não é mesmo? E o Nicolas Ferreira foi praticamente um dos caras que fizeram isso. Dá uma olhada só. A ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do meio ambiente da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez, e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana, e não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. Porque até pouco tempo a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tuitou, né, dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo? Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas, e é a pior em 26 anos. E aí, praticamente, agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo, mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, que do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que está aqui hoje, ó, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso, enfim, é um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí? Qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que Você tem dúvida? Não, você tem dúvida? A posição da senhora. É crime de corrupção. O PT que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma. Até os parlamentares do PT, na entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura para insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo está pego agora com acusação de assédio sexual. Que, inclusive, a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas que a resposta já está bem clara, né? Fake news, está fazendo isso para lacrar. Ninguém está fazendo nada aqui para lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fique indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preta não. Sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Ô, ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda para poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que infelizmente é lamentável ter um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui eu duvido apresentar de fato uma proposta que você tem feito. Porque se você tivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado por você mostrar para o Brasil mais uma vez quem você é. Pois é, a Marina Silva foi humilhada, mas o pior é que o Nicolas só disse verdade. Não tem nenhuma mentira no meio dessa história. Essa é a pior das partes. E para piorar, a gente tá lidando com esse belíssimo, belíssimo governo que diz que é do amor, mas na verdade amor não tem nada nisso daqui, não é mesmo? Pois é. Porém, vamos falar de uma coisa que o Bolsonaro trouxe pra gente sobre 2026, que eita polêmica que pode dar isso aí, galera.
Muita polêmica mesmo. Para conversar com a audiência da Auriverde Brasil, é o meu presidente Jair Bolsonaro. Presidente, bom dia. Bom conversar com o senhor. Onde o senhor está, presidente? Bom dia, eu estou em Santarém. Acabamos um movimento muito forte aqui. Eu mando para vocês as imagens, uma coisa inacreditável, como o povo gosta da gente. E sempre que eu dou uma folga, eu dou uma olhada nos comentários, né, na imprensa, o que está acontecendo. Eu vi agora uma entrevista aqui, é difícil, porque eu não posso conversar com o Valdemar, é uma perseguição sem tamanho, eu não poder conversar com o presidente do meu partido. E eu vi uma notícia que o PL não vai mexer no Maranhão, apesar dos deputados lá serem corruptos, contumazes, porque não acharíamos bolsonarista lá. A gente vai mexer no Maranhão, é o compromisso que eu fiz com o presidente do partido, em sanear o partido e mostrar que é um partido diferente de alguns outros que estão por aí, que nós queremos realmente é um partido que o povo possa confiar. Então a declaração de agora há pouco, se é verdadeira, já que eu não posso conversar com o presidente, sobe no telhado realmente. Eu ralo igual um condenado pelo Brasil, levando a palavra de fé, de esperança, de que temos que acreditar, mostrando a nossa potencialidade. E temos 3 estados do Brasil que realmente não tem como a gente continuar falando em PL se esses parlamentares desses 3 estados continuar na sigla. Se querem passar a mão na cabeça de meia dúzia e prejudicar 90, é outra história. Maranhão não vai ficar como está. Eu sei que sou presidente de honra, apenas presidente de honra do partido, não mando nada aqui, mas não tem clima do nosso pessoal permanecer no partido, não se passa a mão na cabeça de marginais. Quando eu cheguei em Imperatriz, a questão de 4 semanas, tinha havido feito uma busca e apreensão na casa de 2 deputados do PL, o Maranhãozinho e o pastor Gil. E lá, as notícias lá é o seguinte: deputados do Bolsonaro apanhados em corrupção. Eu não devo nada para ninguém, não sou o dono da verdade, o pai da ética. Mas esses parlamentares, a continuar no partido, a gente não tem como realmente falar que o PL é um partido diferente. Ou expulsa esses 2, mais de uma vez, não é a primeira vez não, pego em corrupção, ou então fica difícil a gente falar que o PL é um partido diferente. E outra coisa, deixar bem claro, eu sei que não sou nada no partido, agradeço muito o Valdemar, depende de honra, mas candidato para 26 é Jair Messias Bolsonaro. Estou inelegível por quê? Porque me reuni com embaixadores, porque subi no carro de som do pastor Malafaia, era abuso de poder político. Que voto eu ganhei com embaixadores? Outro, que abuso de poder econômico, eu estou no carro de som do pastor Silas Malafaia. É uma perseguição. Se isso for avante, essa inelegibilidade continuar valendo, eu jogo a toalha, não acredito mais no Brasil, no meu país, que eu tanto amo e adoro, dou minha vida por ele. Mas realmente é inacreditável. Se isso continuar valendo, eu só tenho um caminho: cuidar da minha vida, antes que me matem ou façam algo pior com a minha vida. Vitório, estou à sua disposição. Obrigado por esse momento. Quem chega para... Pois é, pessoal, põe no comentário o que vocês acham. Vocês viram o que o Bolsonaro disse? Será que é uma ameaça ou será que não? Uma coisa é, ele já disse que o candidato para 2026 é ele, não tem mais nenhum nome. Será que vai ser bem assim essa história ou será que não? Pois é, põe nos comentários, a gente volta com mais vídeos daqui a pouco.